Se hoje você está cansado, pare um momento e ouça isso. O Salmo 91 começa com uma promessa poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Descansa na presença de Deus. Descansa na proteção de Deus. Deus não é apenas proteção, Ele é refúgio. Ele é o lugar seguro quando a vida pesa. Ele é o abrigo quando o coração se sente fraco. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe um lugar espiritual onde o medo não entra, onde a ansiedade não domina, onde a paz de Deus cobre a sua vida. Agora mesmo, Deus está te chamando para esse lugar. Respire fundo e entregue tudo nas mãos dele. Amém. Declare com fé agora nos comentários: Deus é meu refúgio.